Olá, amigos, bom dia. Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, estamos aqui mais uma vez para realizar o nosso singelo encontro virtual da Escola de Moral Cristã. Pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse momento, abençoando o nosso estudo, as nossas reflexões acerca do seu Evangelho, dos seus ensinamentos. Pedimos também que abençoe essa nova fase em que aos poucos estamos retornando para as nossas atividades na Casa Espírita de Meimei. E agradecemos, Senhor, por todo esse tempo onde pudemos estar aqui à distância, executando a nossa pequena tarefa. Agradecemos pela oportunidade de nos esforçarmos um pouquinho mais em auxiliar os nossos amigos, os nossos irmãos, na compreensão do Evangelho. Pedimos ainda que o Senhor abençoe a toda a família espírita de Meimei, que nós possamos voltar com ainda mais união, com ainda mais amizade, com ainda mais trabalho. E assim, com os corações alegres, nós iniciamos o nosso encontro. Muito obrigado por tudo, assim seja. Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. É o item número 7 e 8, Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Anotações de Mateus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades do Espiritismo. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer
A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Bom, então esse trecho do Evangelho, fala a respeito dos mistérios, nessa linguagem aqui, os mistérios seriam as verdades da vida espiritual. E aqui explica, que muitas vezes as pessoas muito inteligentes, com muita cultura material, às vezes deixam de acreditar em Deus, Por quê? Porque a inteligência também, às vezes, pode obscurecer a nossa visão, deixando a gente apenas limitado com a visão científica. É claro que a ciência é mesmo muito importante, Olha, veja quantas descobertas científicas, quanta tecnologia temos nos dias de hoje, Sobretudo nesses últimos meses, mais de um ano de pandemia, como que a ciência progrediu, auxiliou, uniu, esse encontro mesmo que a gente faz através de vídeos, é um exemplo disso. Não fosse a tecnologia, não seria possível. O que a gente não pode é fixar, a nossa visão apenas na ciência e começar a não acreditar nas coisas espirituais, nas verdades que o Espiritismo nos traz. E em outros casos, que as religiões trazem aos homens. E voltando à história do livro Os Mensageiros, como o José Luiz nos trouxe na semana passada, André Luiz, Vicente, Aniceto estavam agora no campo, tiveram aquele incidente com o animal que deu o coice no homem, E após restabelecida a paz, eles se reuniram embaixo de uma árvore, ali no pôr do sol, para fazer a leitura do Evangelho, um comentário que foi pedido para que Aniceto fizesse, Era um espírito superior que estava ali. E quando eles trouxeram, os espíritos dali do local trouxeram o Evangelho, André Luiz diz que Aniceto abriu assim firmemente, como se ele já soubesse aonde estava a lição do dia. Então, ele leu um trecho de uma das cartas de Paulo e ele fez um comentário sobre o nosso relacionamento com a natureza, com os animais, dizendo que a humanidade ainda não sabe aproveitar o concurso da natureza, o concurso dos animais para a evolução. A gente anda explorando, de uma maneira descabida, só tira e nunca, quase nunca, faz a reposição. E ele deu um destaque muito interessante, para a alimentação, esclarecendo assim que o elemento nitrogênio é essencial na vida de qualquer ser. E todos os seres, exceto as plantas, são incapazes de retirar o nitrogênio que está no ar. Porque a gente sabe que a atmosfera, tem muito nitrogênio, mas a gente respira, consegue aproveitar o oxigênio, mas o nitrogênio a gente devolve tudo, A gente respira milhares de litros por dia. E se a gente conseguisse reter apenas 10 gramas do elemento, da substância, a Terra seria como se um paraíso, diz Aniceto.
Por quê? Porque a gente não teria necessidade da alimentação sólida, da alimentação física. Mas isso é uma coisa ainda, né, um assunto bem delicado de se explorar. Ele explicou que as plantas, sim, conseguem absorver o nitrogênio e, ao nos alimentarmos delas, a gente absorve ele também, né, no conjunto. E quanto aos animais, né, ele diz que a gente precisa, né, aprender a obter a ajuda, o auxílio dos animais, mas sem o sacrifício, né, sem a matança dos animais. E quando a humanidade se dispuser a isso, aí sim, talvez, né, a gente pode estar apto para começar a desenvolver no organismo físico essa capacidade de absorver o nitrogênio. Mas, mesmo ainda nas esferas espirituais, ainda é difícil, né, que os espíritos consigam essa habilidade. Então a gente entende que isso vai acontecer, né, no futuro, mas que ainda vai demorar um pouco. E finalizado ali aquele momento gostoso, né, no fim de tarde, com o Evangelho, com essas explicações, né, tão profundas, complexas, né, de Aniceto, mas muito esclarecedoras, eles voltaram para a casa de Dona Isabel e ali estavam acontecendo preparativos para a reunião que se daria à noite. Então ali tinham espíritos higienizando o ambiente espiritual, preparando, né, o ambiente fluidicamente para receber a reunião, né, os convidados tanto espirituais quanto materiais. Se postaram, né, ao redor do quarteirão espíritos vigilantes, guardas. E no lado material, Dona Isabel e a filha Joaninha estavam também fazendo a limpeza do ambiente. Então elas varreram, passaram um pano, trocaram a toalha da mesa, colocando uma toalha bem limpinha. Então esses eram os preparativos, né? Ainda faltava bastante tempo para a reunião. E Aniceto foi explicando para André que seriam trazidos vários espíritos necessitados para receberem ali o auxílio. E quando faltava mais ou menos 1 hora para começar a reunião, por volta das 18 horas, começaram a ser trazidos esses espíritos para receber o tratamento. Então eles aplicaram o passe, né, conversaram, né, o diálogo fraterno, que também cura, com esses espíritos, e começaram também a chegar, né, os primeiros encarnados. O palestrante da noite, né, quem iria fazer a leitura e o comentário do Evangelho, era um senhor chamado Senhor Bentes. E ele chegou, começou a se preparar, né, provavelmente já foi serenando ali a consciência. E chegou também uns colegas, que era o doutor Fidelis. E os dois começaram a conversar, e Aniceto sugeriu que André Luiz e Vicente se aproximassem, né, para adquirir conhecimento, ouvindo aquela conversa. E então, o doutor Fidelis, que era assim um cavalheiro muito bem posto, bem vestido, né, se via pela aparência que era um homem, né, que cuidava, né, muito da aparência e também da inteligência. Ele era um doutor e ele começou a conversar com o Sr. Bentes, falando que ele vinha estudando muito, já havia lido vários livros a respeito da imortalidade da alma, mas ele ainda não conseguiu se convencer que isso era verdade. E acho que encaixa muito bem na lição do Evangelho que nós escolhemos para hoje. E ele dizia, né, de modo até mesmo desrespeitoso,
que a obra de Kardec realmente era uma grande obra filosófica, mas nos assuntos da metapsíquica, né, Allan Kardec já estava ficando ultrapassado, porque um pesquisador, né, que ele citou o nome aqui, mas eu não me recordo, já havia, né, explanado largamente a respeito das possibilidades do corpo e do espírito que a gente não conhece. E aí o Sr. Bentes, né, com aquela humildade, mas também com aquela firmeza, né, com aquela postura moral, falou para ele que o espiritismo ele vem falar mais ao nosso coração do que à nossa razão. É difícil a gente tentar pegar a água limpa do conhecimento espírita, né, como o vaso sujo do nosso raciocínio, que está viciado há vários séculos. Então eu achei essa linguagem figurada que ele usou de uma beleza muito grande, né? A gente pegar a água limpa do conhecimento espírita com o nosso vaso sujo, com o nosso pensamento viciado. E aí o Sr. Fidelis deu aquela risadinha, né, um pouco sem graça, ainda desdenhoso, e ele citou, né, que foram comprovadas muitas fraudes, né, muitos médiuns que praticaram fraudes, querendo, né, com a intenção de dissuadir ali o Sr. Bentes, mas ele ainda firme disse que o espiritismo não se concentra apenas nos médiuns. Cada um vai responder pelo uso que fez das suas possibilidades, mas o espiritismo, primeiramente, ele vem propor a nossa reforma, o olhar para dentro de nós mesmos, buscando identificar as nossas dificuldades, ainda as nossas imperfeições, para tentar melhorar. E ele foi explicando, né, para o Dr. Fidelis que a pesquisa é sim muito importante, a ciência, a tecnologia auxiliam demais, mas para a gente entender, né, esse lado espiritual, às vezes é preciso a gente olhar com um pouco mais de simplicidade, com um pouco mais de sentimento. Então eles foram terminando ali a conversa, Aniceto, André Luiz e Vicente, né, foram tecendo ali comentários, esclarecimentos a respeito do Dr. Fidelis, né, do seu pensamento. E no final da conversa ele disse assim: pois então eu vou esperar a mensagem dos meus entes queridos que desencarnaram com aqueles pontos, né, inconfundíveis, para que então eu acredite. Então ele estava esperando que os entes queridos dele trouxessem uma mensagem que comprovasse para ele que a alma era imortal. É uma coisa que a gente sabe que é assim, impossível de acontecer, né? A gente viu já vários relatos, principalmente com o médium Francisco Cândido Xavier, trazia para as mães, né, às vezes frases que eram ditas só entre ela e o filho. Então isso é possível sim, mas a gente não pode ficar esperando essas provas exclusivas para a gente entender, acreditar e trabalhar, né, no bem. Então eles se aproximaram da mesa onde seria realizada a reunião. Ali estavam alguns papeizinhos, né, com nomes para o receituário, pedindo orientações espirituais. E aí o Vicente perguntou se tudo que eles pediam, né, tudo que os encarnados deixavam ali anotado pedindo, seria atendido. E aí Aniceto explicou que não, que eles recebem o que precisam e o que merecem, né? Tem muita gente que faz pedidos descabidos, né, usando levianamente a comunicação entre o plano espiritual e o físico.
Então esses certamente não seriam atendidos. Então, né, o livro Os Mensageiros termina mais esse capítulo, e na semana que vem, nosso companheiro José Luiz vai trazer o fechamento do livro. Eu acredito que a minha participação, né, está chegando ao fim, e eu queria agradecer mesmo de coração a todos, né, que acompanharam com a gente, né, a história do livro Nosso Lar, agora o livro Os Mensageiros, todos os amigos, né, que incentivaram esse trabalho, porque foi sim um trabalho que exigiu da gente, né? Muitas vezes a gente teve que renunciar passeios, horas de sono para estudar, para gravar, mas foi uma coisa que valeu muito a pena. Com certeza enriqueceu muito a gente. E quando terminamos o livro Nosso Lar, né, eu disse que eu particularmente gosto muito de estar concluindo uma tarefa, e agora a sensação é a mesma. Eu fico muito feliz da gente ter abraçado mais esse desafio, né, que é um desafio de estudar o livro Os Mensageiros, e agora a gente está concluindo. É muito bom, né? É muito gostoso, e então fica aqui o nosso muito obrigado. E agora, se Deus quiser, a gente vai se encontrar mais próximos, né, fisicamente. Então, eu desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana, e até mais. Tchau, tchau.